aquilo, claro, tira a nossa alegria, mas não que possa ser recuperado. E eu acho que nós precisamos estar mais atentos para que reconheçamos o esforço, e quando esse esforço não existir, que a gente possa incentivar, possa motivar. Nós vivemos, queridos, em um mundo onde todos querem ser o centro das atenções, quer seja com relação a coisas boas ou a coisas ruins. Havia um ministro do passado, de governos bem anteriores, que dizia assim: falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Tem pessoas que, independentemente de você estar falando coisas boas acerca dessa pessoa, não quer nem saber, quer que o nome dele esteja ali circulando. A gente vê muito isso com alguns líderes mundiais, aonde a cada momento cria uma nova notícia. Por quê? Porque querem sempre estar no meio ali da propaganda, o seu nome sendo repercutido, o seu nome sendo lembrado. Isso faz parte do meio político. Mas como nós cristãos podemos agir frente a tudo isso? Para alcançar isso, há aqueles que até mesmo mostram o que fazem ou o que não fazem. Nós vivemos na era das fotos de perfil de WhatsApp, hashtags do TikTok, fotos do Instagram e vídeos no YouTube. Nós ansiamos por brilhar sob os aplausos e likes dos seguidores. Nessa noite, nós vamos tratar acerca da vida de um homem que buscou na obscuridade para depois receber os holofotes. Inicialmente, alguém que passaria despercebido pela multidão, e posteriormente foi elevada à posição mais alta de seu país. Esse homem é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi saiu da obscuridade ao estrelato, passando de um pastor de ovelhas para o rei de Israel. E aí vem uma pergunta: foi Deus que escolheu Davi, ou foi Davi que escolheu a Deus? Assim eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Nós vamos ler só 2 versículos. À medida que você encontrar, convido a ficar de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. A palavra do Senhor diz: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Agora vá até o versículo 12, desse mesmo capítulo. Diz assim: então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Amém. Podem sentar-se, queridos. Não foi Davi que escolheu Deus. Na verdade, foi Deus que escolheu a Davi. E aí surge uma nova pergunta: por que que Deus escolheu a Davi quando havia homens melhores, mais capacitados, mais habilitados para estar no trono de Israel? Quando Davi foi ungido rei de Israel, o Espírito Santo desceu sobre ele. Se você abrir lá no capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Contudo, mesmo que naquele momento o Espírito Santo tenha descido sobre a vida de Davi, o Senhor já o havia escolhido antes desse momento.
Deus escolheu Davi porque ele era um homem que buscava sinceramente o coração de Deus. Veja agora lá em 1 Samuel, capítulo 13, versos 13 a 14. Diz assim: disse Samuel, você agiu como tolo. Isso aí Samuel está falando para Saul. Desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Saul havia pecado. E aí Deus traz essa palavra através de Samuel para o rei Saul. E aí Samuel diz: mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Nessa noite, o Senhor está procurando homens e mulheres segundo o seu coração. Será que você pode dizer: eu sou esse homem segundo o coração de Deus? Eu sou essa mulher segundo o coração de Deus? Davi era esse homem segundo o coração de Deus. É interessante porque a Bíblia, por 2 vezes, faz essa declaração. A primeira foi essa, aqui em 1 Samuel capítulo 13. Mas, novamente, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 22, o apóstolo Paulo, quando estava ensinando na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, ele declara: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. O apóstolo Paulo, centenas de anos depois, vai falar de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ele diz que ele fez tudo o que foi da vontade do Senhor. Então, a primeira característica que a gente encontra do homem e da mulher segundo o coração de Deus é que esse crente faz a vontade do Senhor. E aí vem a outra pergunta: nós temos feito a vontade de Deus? Ou será que nós iríamos fazer como aquela pessoa que disse: Senhor, dá-me dessa água? Aonde é que eu encontro? Aonde é que eu vou adorar? E a vontade de Deus se faz presente na sua palavra. Será que nós nos temos apropriado da palavra de Deus para aplicá-la ao nosso coração? Deus, amados, não faz acepção de pessoas, nem favorece ninguém. E assim como Deus escolheu a Davi, eu acredito que todos que estão aqui nessa noite, e aqueles que poderão acessar também essa ministração, poderão também ser escolhidos como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Mas permita-me fazer um breve histórico dos dias em que aconteceu essa unção de Davi por Samuel. A Bíblia diz que Israel havia se desviado do caminho já há um certo tempo e afastava-se cada vez mais de Deus. O povo de Israel, ao final do livro de Juízes, o povo estava rebelde, o povo estava se afastando do Senhor. E as coisas não estavam bem. De vez em quando, determinados povos vinham e invadiam Israel. No último domingo, nós pregamos aqui sobre Débora, uma juíza. E Deus a usou exatamente para libertar o povo de Israel do comandante Cícera. Eu acredito que vocês se lembram. E isso aconteceu várias e várias vezes. O povo se reconciliava com Deus, passava um tempo, o povo pecava, se afastava de Deus. Chegou um momento então que aquele povo
que tinha Deus na condução de Israel, expressa o desejo de ter um rei. E apresentam então 3 razões para o seu pedido. Samuel era o juiz que estava conduzindo a nação naqueles dias. Então, eles chegam para Samuel e dizem: olha, nós queremos um rei. E o motivo: você está ficando velho, Samuel. Daqui a pouco você vai morrer. E quem vai nos liderar? Quem vai nos conduzir? Os seus filhos são perversos. Esse era o segundo motivo. Não tem como eles continuarem a obra que você iniciou. O coração deles é um coração mau. E por último, o povo começou a observar que as outras nações tinham reis e eles não tinham reis. E Samuel, claro, diante daquilo, ficou muito triste. Ele não gostou. E aí, ao final de tudo, o povo não apenas pede um rei, o povo exige um rei. Não estavam mais satisfeitos com Deus os governando por meio de um profeta, de um juiz, especificamente naqueles dias, Samuel. E, portanto, pediram um rei terreno. E como o povo insistiu, Deus permitiu então que Samuel atendesse o desejo deles. Lá em 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor respondeu a Samuel: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. O rei de Israel era o Senhor até aqueles dias de Samuel. Mas o povo preferiu um rei terreno. E aí Deus diz: olha, Samuel, o povo não está rejeitando a você. Não é você que está sendo rejeitado, mas é a mim. E aí a palavra de Deus diz que numa reunião dos príncipes de Israel, eles encontram Saul. Era um homem alto, assim parecido comigo, belo, mais ainda. Porém, as outras características não eram minhas. Ele era uma pessoa um tanto quanto de coração endurecido. Ele tinha um temperamento explosivo, tinha tendências invejosas, e que até mesmo o levaram a intenções assassinas, e um espírito de desobediência. Vocês sabem o quanto Saul intentou matar Davi. E até mesmo seu próprio filho Jônatas foi também quase morto pelo pai. Como resultado de tudo isso, depois que Saul ascende ao trono, depois que Saul passa a reinar sobre Israel, depois que o coração de Saul se revela como um coração duro, um coração de pedra, Deus então rejeita Saul como rei. Diante da desobediência de Saul, Deus o rejeita. Mas mesmo durante todo esse período sombrio de rebelião, Deus não abandonou o seu povo. Deus, na verdade, buscava especificamente um homem segundo o coração dele, e o encontra em Davi. Agora surge a pergunta: será que nós, enquanto igreja, em pleno século 21, nós somos um povo que busca o coração de Deus? Será que nós podemos afirmar categoricamente que eu busco o coração de Deus? Ou será que nós acreditamos que Deus chama apenas a certos indivíduos, enquanto que outros não conseguem cumprir o chamado de Deus? Será que é apenas uma casta religiosa? Será que uma elite sacerdotal é que pode ser tida como crente segundo o coração de Deus? Será que esse título não poderia ser utilizado por qualquer um de nós? É importante entender, amados, que Deus escolheu Davi não com base nas suas habilidades. Eu acho que vocês se lembram que quando Davi vai lutar contra Golias e que Saul coloca a sua armadura, ele não estava habilitado
para lutar com aquela estrutura toda de guerra. Ele não era alguém que tinha habilidades até então para a guerra. Ele se torna um grande guerreiro anos depois. Mas naquele momento, não foi por isso que Deus o escolheu. Não foi porque Davi pudesse ser o homem mais bonito de Israel, ou o mais forte, ou o mais alto. Certamente não era. E aqui, queridos, eu quero mostrar que você, até mesmo diante da sua desqualificação, né? Porque alguns se sentem desqualificados, a gente vai ver isso com os profetas. Né? Senhor, eu não passo de uma criança. Ou então, como disse Moisés, Senhor, eu tenho uma língua pesada. Às vezes a gente começa a encontrar defeitos para não atender, obedecer o chamado de Deus para a nossa vida. Manda outro, Senhor. Eu não estou qualificado. Quando na verdade, deveríamos dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa, queridos, é, na verdade, a decisão que nós, como homens e mulheres, segundo o coração de Deus, devemos ter diante do chamado do Senhor para a nossa vida. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versos 26 a 29, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Paulo inicia pedindo para que aqueles crentes lembrassem da sua situação no passado. E ele diz: poucos entre vocês eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Porém, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Será que você se encontra na categoria das coisas loucas, fracas, insignificantes, desprezadas e que nada são? Se você está numa dessas categorias, parabéns. Você é a pessoa que Deus está procurando. Mas se você se sente a última Coca-Cola do pedaço, como se costuma dizer, se você se sente que está na crista da onda, que ninguém é mais sábio que você, que ninguém é mais poderoso que você, talvez o seu lugar não seja de um homem ou de uma mulher segundo o coração de Deus. A palavra diz que o Senhor escolheu as coisas loucas, fracas, insignificantes, desprezadas e que nada são. Davi, amados, não era inerentemente especial. Não, ele não era. Contudo, Davi buscava ativamente um relacionamento com Deus. Não havia nada de excepcional na natureza ou na criação de Davi. Ele, na verdade, era chamado de aquele jovem mais novo, era o filho mais novo de Jessé. Porém, a Bíblia diz que Davi buscou o coração de Deus, e assim como Davi buscou o coração de Deus, todos nós podemos buscar também o coração do Senhor. Se simplesmente escolhermos buscar o coração de Deus, o Senhor poderá nos usar, quer seja na nossa casa, quer seja na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, em que local for. Se nós buscarmos a Deus, Deus irá nos usar. Deus não busca super-homens ou mulheres maravilhas. Deus pode sim nos transformar de uma forma sobrenatural em homens segundo o seu coração.
mas não porque em nós mesmos exista algo que nos leve a reconhecer algum poder pessoal nosso. Qualquer um de nós pode possuir as qualidades que o Senhor procura. Então, o que na vida de Davi nós podemos almejar? O que podemos encontrar na trajetória de Davi que nos permita dizer, eu consigo ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Davi é um dos personagens da Bíblia mais conhecidos. Talvez a memória que nós tenhamos de Davi seja exatamente o seu pecado, o adultério, o assassinato. Mas, apesar dos erros de Davi, a palavra de Deus diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E aí, queridos, é importante que a gente tenha isso como inferência para as nossas vidas, de sabermos que apesar dos nossos erros, e nós erramos, apesar dos nossos pecados, e nós pecamos, nós podemos ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Então, não venha a se isolar, não venha a se inferiorizar, achando que você não pode galgar a presença do Senhor. Não é mérito seu, é escolha de Deus. Foi isso que a gente iniciou falando. Não foi Davi que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu a Davi. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E você foi escolhido pelo Senhor. O seu nome está escrito no livro da vida, e você não fez nada para que isso acontecesse. Ele fez tudo na cruz do Calvário, por amor a você e a mim. Então, o que nós podemos aprender com Davi? E eu queria, amados, enfatizar algumas virtudes na vida de Davi, que nós podemos também almejar, que nós podemos também buscar. A primeira virtude é que Davi tinha um coração dedicado totalmente a Deus. Veja lá em 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 9, diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Se nós realmente queremos trilhar esse caminho de ter um coração segundo Deus, nós precisamos dedicá-lo totalmente ao Senhor. Essa, queridos, é uma meta alcançável, não é algo impossível. Essa coisa de missão impossível é só mesmo para filme de Hollywood. A missão que cada um tem de ser um homem que dedica o seu coração totalmente a Deus, é possível. É possível que uma mulher do Senhor possa dedicar totalmente o seu coração a Deus. Agora vem a pergunta: será que os nossos corações hoje se alinham compartilhando fardos e preocupações? Será que nós temos ouvido os mandamentos de Deus e obedecido à vontade do Senhor? Será que nós pertencemos completamente a Deus, sem deixar segredos em áreas da nossa vida? Será que nós reconhecemos humildemente os nossos erros, recusando-nos a escondê-los? Se a sua resposta é sim, esteja certo que ao apresentar-se diante de Deus, ao buscar sinceramente o seu poder transformador para tornar-se melhor do que era, você estará dedicando totalmente o seu coração ao Senhor. Se não há nada na sua vida que você esteja encobrindo, se não há nenhum pecado de estimação, algo que você esteja guardando e não tenha confessado a Deus, mas não apenas confessado, que você não tenha abandonado, isso pode estar te escravizando. A maneira como Deus utiliza a vida de cada indivíduo será sempre em resposta à dedicação do seu
coração. Você quer ser um homem, uma mulher usada por Deus? Pois então, coloque o seu coração totalmente diante de Deus. E aqui, queridos, vale um alerta. A negligência e a apatia são os piores inimigos que nós enfrentamos hoje no cristianismo. Há uma apatia generalizada no meio cristão. As pessoas estão apáticas sobre a volta de Jesus. A presbítera Fátima pregou nesse domingo agora sobre a volta de Cristo. Mas há uma apatia, porque as pessoas não querem saber da volta de Jesus, porque elas estão preocupadas em prosperar, em receber de Deus um carro novo, em receber de Deus uma casa nova, em receber de Deus isso, em receber de Deus aquilo. E aí, nós vivemos como se a nossa existência se limitasse apenas ao aqui e ao agora. Não temos mais um olhar para a santificação. Outro dia nós pregamos aqui sobre pureza e santificação. E aí a ideia é de que nós podemos viver a vida igual o pagodeiro. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tenho que estar preocupado com amanhã, contanto que eu seja feliz hoje. Queridos, mas isso não é algo que a Bíblia fala para nós. Precisamos entender que esse alerta de sermos apáticos ou negligentes é darmos brecha para o inimigo na nossa vida. Nós frequentemente encontramos, queridos, indiferença em quem somos e em quem estamos nos tornando. No entanto, a palavra de Deus nos instrui a não nos acomodarmos até alcançarmos a semelhança do varão perfeito. O nosso modelo não é o modelo desse mundo. Eu lembro muito bem, uma Copa passada, não me lembro qual foi o ano, que o Ronaldão, né, ele inventou de cortar o cabelo, que deixou só uma bandinha aqui na cabeça. Meu Deus do céu, o que a gente via de adolescente jovem daquele jeito. Pessoal, olha, uma coisa tão horrorosa. Eu ficava pensando, meu Deus, o pessoal com cabelo fazia tanta coisa boa e eu sem cabelo, doido para fazer uma coisa que preste. Infelizmente é isso, queridos, que a gente vê no mundo. Mas esse não é o padrão da igreja. Precisamos, queridos, que em vez de sermos dedicados ao mundo, precisamos ser dedicados totalmente ao Senhor. Precisamos ansiar desesperadamente pela presença e pelo poder de Deus, até nos tornarmos, de fato, perfeitos. E isso só vai acontecer na glória. Mas enquanto aqui estivermos, precisamos ter isso como alvo. A cada dia mortificarmos a carne, a cada dia buscarmos fazer a vontade de Deus. Há uma segunda virtude de Davi. Davi, ele era humilde e contrito de coração. Lá em Isaías, capítulo 57, verso 15, a palavra do Senhor diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Aqui Deus, queridos, está testemunhando acerca da humildade e do coração contrito. E sentido de coração contrito é coração arrependido. E Davi é esse homem humilde, esse homem de coração arrependido. E a gente vai ver isso até mesmo quando ele comete pecados e reconhece o seu erro e busca o perdão de Deus. Aí alguém vai dizer assim: pastor, mas também ele foi confrontado lá pelo profeta. É verdade, mas quem sabe se não fosse outro rei, teria mandado matar o profeta e escondido de todos o acontecido. Mas não, Davi reconhece o seu erro, cai, a palavra de Deus diz lá no Salmo que ele declara: os meus ossos envelheceram, porque ele não havia confessado o seu pecado.
Queridos, coração contrito é um coração arrependido, é um coração humilde, porque mesmo ele sendo rei, ele reconhece que acima dele está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Hoje nós vivemos numa geração onde as pessoas não se dão por satisfeitas, no caso de líderes, de serem chamados de presbíteros ou pastores. Não. Hoje eu estou num outro nível. Eu estou com o título de bispo. Não. Hoje eu já cheguei ao nível de apóstolo. Eu não sei mais o que é que o povo está querendo criar. Infelizmente. E aí, amados, a gente precisa reconhecer que toda glória não é para nós. Toda glória é para o Senhor. Deus testemunhou a humildade e o coração contrito, arrependido de Davi. E da mesma forma, Deus observa você. O Senhor visitou a casa de Jessé e encontrou um homem de espírito humilde e coração contrito. E a pergunta que o Senhor faz à sua vida é: será que ao ver a sua casa, Ele vê um homem, uma mulher humilde e contrita? Será que Deus vê essa atitude de humildade em você? Será que Deus vê um coração quebrantado, contrito, arrependido? Será que você pode chegar e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me? Ou a gente vai encontrar a pessoa: Senhor, tudo bem, venha me usar, mas deixa eu resolver minhas coisas primeiro. Eu tenho que enterrar meus mortos. Senhor, eu tenho uma fazenda que eu tenho que vender. Senhor, eu tenho isso e tenho aquilo. Quem sabe depois o Senhor pode me chamar. Por enquanto, o Senhor tem tantos afazeres. Alguns deram desculpas assim para Jesus, para não serem seus discípulos. Será que nós temos também dado desculpas para não obedecer ao Senhor? É interessante, amados, porque quando Jessé trouxe os seus filhos à presença de Samuel, e aí vocês lembram, Samuel chega à casa de Jessé, pede que os filhos de Jessé se apresentem, e Jessé então chama cada um deles, começando pelo primogênito. Em geral, o primogênito é o mais bonito, é o mais forte. Eu sou o primogênito da minha casa, né? E aí então vão chegando um a um, homens fortes, preparados para a batalha e tal. Entra um, não. Quando Samuel vê aquele rapagão bonito, formoso, é esse. Não é esse não. O senhor não queria ele. Manda o segundo. E aí vão passando todos os filhos de Jessé. E aí Samuel diz assim: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, né? Queridos, é interessante porque o termo caçula, ele implica ser considerado o menos importante. Na verdade, o que Jessé está dizendo aqui: olha, é um menino, né? Jessé não tinha Davi em alta consideração, e aí ele reluta em apresentar Davi. Mas aí o que Samuel diz: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Aí Jessé entendeu que havia urgência nas palavras do profeta. E Jessé manda buscar Davi. Eu não sei se Davi estava perto ou longe, acredito que, como estava cuidando das ovelhas, devia estar a alguns quilômetros. Já estava a mesa posta, a comida estava ali. Certamente Samuel estava com fome, Jessé também, os irmãos de Davi, todos esperando o que é que está acontecendo. Por que ninguém está comendo? Mas eles aguardavam a chegada de Davi. E se nós lermos lá no Salmo 78, verso 70, 78, 70, diz assim: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas. Foi Deus que escolheu a Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, tirou lá de onde ele se encontrava. E aqui o aprisco das ovelhas era um lugar sujo,
um lugar fedendo a mijo de ovelha, a fezes de ovelha, a cheiro de ovelha. Eu não sei muito bem como é cheiro de ovelha, eu sei que bode fede. Mas eu quero te dizer, queridos, que Deus me escolheu e me tirou do lamaçal do pecado. Eu fedia, e Ele me limpou. Ele não me limpou com água, Ele me limpou com o sangue do Seu Filho. E Ele fez isso com cada um de nós. Queridos, o conhecimento que Deus tinha de Davi originou-se no próprio desejo de Davi de conhecer a Deus. Deus não buscava um homem carismático, um homem que tivesse domínio de púlpito, não. Davi não era aquele homem atlético, marombado, não. Deus não estava se preocupando com a aparência externa. Na verdade, o que Deus estava focando era na segunda atitude de Davi, um homem humilde e arrependido. Portanto, a escolha de Deus não se baseou no talento ou na aparência física de Davi. Foi a sua posição como servo de Deus que desempenhou um papel fundamental. Você quer ser escolhido por Deus para ser um homem ou uma mulher segundo o coração do Senhor? Humildade, arrependimento, é o contrário do que o mundo nos apregoa, porque o mundo nos leva a termos um comportamento totalmente contrário à humildade, de querermos ser alguém soberbo, altivo, insubmisso. Se nós formos no Salmo 24, versículos 3 e 4, o salmista diz: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. E aqui coração puro tem o sentido de um coração humilde e arrependido. Deus procura por pessoas humildes e arrependidas, e Davi possuía essas características. Será que nós também possuímos essas características? Existe alguma razão pela qual não podemos buscar o coração de Deus? Não podemos, queridos, fugir ao chamado de Deus para a nossa vida. Que possamos, amados, nutrir o desejo de sermos humildes e contritos de coração. Mas há uma terceira virtude. Davi tinha um coração íntegro e mãos experientes. Lá no Salmo 78, versículos 70 a 72, o salmista diz: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Você sabe quem era Davi? Ele era um homem íntegro e tinha mãos experientes. Além das suas ações se refletirem na honestidade, num coração contrito e arrependido, havia retidão, integridade. Aqui tem o sentido de honestidade, um caráter íntegro. E como isso é difícil nos nossos dias. O dono do Master que o diga. Os políticos de Brasília que o falem. Os juízes, então, nem se fala. Queridos, a nossa sociedade é marcada exatamente por isso. Pela desonestidade. Mas não é isso que Deus deseja de nós. O desejo de Deus para a nossa vida, sermos homens e mulheres íntegros. E não somente isso, aqui fala de mãos experientes. E quando se fala de mãos experientes, quer dizer de esforço, de dedicação. Não é aquela pessoa que está lá em berço esplêndido, esperando que as coisas aconteçam. Não, ele vai para cima, corre atrás,
batalha, luta, se esforça. Davi não era arrogante, nem reivindicava a justiça para si mesmo. Daí que lá no Salmo 23, verso 3 diz: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi não está dizendo assim, eu é que vou guiar minha vida, não. Ele sabe quem está no controle da vida dele. Ele sabe quem está dirigindo o reino de Israel acima dele. É Deus que controla a tua vida. É Deus que tem o poder para orquestrar os teus sonhos e os teus projetos. Confia no Senhor. Espera no Deus da tua salvação. Lá no Salmo 139, versos 23 e 24, Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi não queria que nada o impedisse de ter comunhão com Deus. Ele queria ter a sua caminhada com Deus totalmente livre de todo obstáculo. Às vezes nós estamos erguendo muros que nos separam de Deus, ao invés de criarmos pontes que nos aproximem de Deus, estamos erguendo muros que nos afastam, que impedem a nossa comunhão com o Senhor. Davi é um homem de integridade e honestidade, que se apresenta diante de Deus com o rosto e a vida abertos. Será que há alguma razão para não sermos esse tipo de pessoa? Íntegra, honesta, que se esforça, que se dedica? Talvez você esteja perguntando como Davi chegou a ter essas virtudes. Como ele se tornou esse homem? Como se tornou um homem segundo o coração de Deus? Como Davi se tornou esse homem íntegro? Não é apenas a nossa sociedade, amados, que está marcada pela corrupção, pela desonestidade. Em toda a história humana, desde a queda do primeiro casal até hoje, isso tem sido uma marca da humanidade. Quer seja no governo, quer seja na igreja. Infelizmente, ao longo dos anos, isso tem sido uma marca comum entre os homens. Mas será que é possível ser diferente? E aqui, queridos, Davi nos apresenta algumas decisões que nós precisamos também, como crentes, tomar. E a primeira decisão para que nós possamos ter um coração segundo Deus é ter intimidade com o Senhor. Lá no Salmo 63, nos versos 1 e 6, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Primeiramente, o salmista vai logo dizendo assim: olha Senhor, eu te busco intensamente. Será que a gente tem condições de abrir a nossa boca e dizer assim: Senhor, eu te busco intensamente? A não ser quando eu estou assistindo a novela. Eu te busco intensamente. A não ser quando eu estou assistindo o dorama. Eu te busco intensamente. A não ser quando eu estou assistindo meus jogos e o meu time não pode perder. É um palavrãozinho que de vez em quando eu solto para o juiz, mas Senhor, está na conta. Davi diz: eu te busco intensamente. Mas não somente isso, a minha alma tem sede de ti. Você já sentiu sede quando você às vezes está passando o dia todo, aquele sol causticante, quente, e você, a boca chega a estar seca, né? Chega a estar aquela vontade de beber água. E é isso que o salmista está dizendo: a minha alma tem sede de ti. Mas não somente isso, todo o meu ser anseia por ti. Eu não consigo viver sem você. Não sei se você já viveu essa experiência, mas eu vivi. Quando estava namorando com a Rosana, eu vivia ansioso assim, eu não via a hora de chegar, de ligar para ela, de estar com ela. Só colocando, viu, minha irmã? Só investindo. E aí eu ficava naquela coisa lá, e tal, e tal, e tal.
É isso, queridos, é a gente ansiar por Deus em todos os momentos. E ele diz isso numa terra seca, exausta e sem água. E aí no versículo 6 ele diz: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Não é só durante o dia, não. O salmista acordava, às vezes, Senhor, vinha logo a imagem, né, de buscar a Deus, o desejo de buscar ao Senhor. Queridos, Davi dedicava tempo para estar a sós com Deus. Enquanto ele cuidava das ovelhas, ele experimentava a solidão, estando apenas ele com Deus e as ovelhas. Nos momentos serenos, ele nutria esse sentimento de adoração a Deus. No momento em que o mundo estava ao seu redor, ele estava ligado com Deus. E nós hoje, que vivemos um mundo tão acelerado, nós será que temos tido tempo de intimidade com Deus? Ou esse tempo de intimidade é tão raro? Pastor, eu já acordo já com o pé pegando o ônibus, e eu chego já com o pé na cama. Queridos, no mundo acelerado de hoje, esses momentos de intimidade se tornam cada vez mais raros. E se nós desejamos, nós precisamos criar momentos, tempos, espaços para termos intimidade com Deus. Davi suportou a solidão, mesmo em condições desfavoráveis, enfrentando chuva, frio, vento e sol. Mas foi nesses momentos de solidão que ele aprendeu as qualidades necessárias para se tornar rei. Deus estava moldando Davi no deserto. Deus estava moldando Davi como pastor de ovelhas, para que amanhã ele se tornasse rei de Israel, condutor das ovelhas que era o povo de Deus. Aprender a ficar sozinho e valorizar momentos de intimidade com Deus é essencial. Hoje nós temos dificuldade de ficar sozinhos com Deus, nós queremos companhias. Nós não conseguimos ter um tempo a sós com Deus. Eu lembro que no período da minha conversão, no acampamento, no primeiro acampamento, o irmão chamou os jovens que estavam ali, e disse assim: olha, vocês vão ter um momento a sós com Deus. Eu disse: ixi. Aí eu perguntei: eu vou ficar conversando com quem? Aí ele disse assim: com Deus. Eu disse: mas quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos? Com Deus? Não pode juntar com outro irmão para a gente conversar um pouco? Não, é você com Deus, é a sós com Deus. Queridos, a gente tem dificuldade de ter esse tempo a sós com Deus, de ler a palavra, de deixar Deus falar o nosso coração, de falarmos com Deus através da oração, de nos alegrarmos de estar na presença do Senhor. Aprender a ficar sozinho e valorizar momentos de intimidade com Deus é essencial. Isso envolve desligar distrações como televisão, celular, criando deliberadamente um espaço para passar mais tempo com Deus. Na nossa cultura, os dispositivos eletrônicos nos bombardeiam constantemente. A gente já acorda ligando o celular, e eu preciso me vigiar muito disso. Meu Deus, a gente vai dormir com o celular. Eu lembro que quando eu trabalhava nas casas pernambucanas, eu tinha um colega que dividia quarto comigo, que ele tinha um problema. Ele era viciado em cigarro. Ele ia dormir fumando, e para mim era muito difícil. Eu não aguentava aquele mau cheiro. Ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era botar o cigarro na boca. Eu ficava pensando: meu Deus do céu, que coisa. Mas a gente às vezes substitui o cigarro pelo celular. A gente vai dormir e está lá o celular. E às vezes o casal está um do lado, outro do outro, cada um dentro do seu mundinho, nas suas redes sociais. A gente sai para um restaurante, está lá cada um com o seu celular, nas suas redes sociais. Há uma segunda decisão que nós precisamos fazer, queridos, é enfrentar os momentos de obscuridade. A obscuridade, queridos, é o período de sermos desconhecidos. Algumas vezes nós passamos uma quantidade significativa de tempo na obscuridade, permanecendo invisíveis e sem reconhecimento. E na nossa sociedade nós somos levados a buscar o reconhecimento, os aplausos, os holofotes dos outros. No entanto,
O problema com essa ideia é que elas podem não ter tido tempo suficiente para desenvolver um caráter, a força necessária para que nós cresçamos. Às vezes nós queremos tanto que as pessoas nos reconheçam, queremos tanto determinados cargos, queremos tanto projeção, que nós não estamos preparados para exercer aquilo. E ao invés de sermos bênção, acabamos atrasando a obra de Deus. Não se deve, queridos, temer o anonimato, nem atribuir o próprio valor unicamente à fama. Estar em plataformas como YouTube ou Instagram e receber inúmeras curtidas em publicações não define o valor de ninguém. Outro dia até brinquei sobre isso. Eu falei que um colega meu, quando nós estudávamos no mestrado juntos, em teologia, ele outro dia lançou um vídeo agradecendo porque ele tinha chegado a 1 milhão de seguidores, né? E aí eu, outro dia postei um vídeo de pregação e disse assim: irmão, me ajude, estamos bem pertinho a chegar a 1 milhão de seguidores, já temos 660 pessoas inscritas no meu canal. Amados, nós não precisamos ficar atrás daqueles que nos sigam. A gente precisa ver as pessoas que estão ao nosso redor, que podem ser influenciadas positivamente por nós, quer sejam os nossos filhos, netos, familiares, amigos, irmãos em Cristo. Qual é o testemunho que você está dando? O caráter se constrói na obscuridade fiel. Aqueles que aceitam servir nos bastidores, sem receber reconhecimento, são os mais capacitados para lidar com os aplausos da multidão. Tem pessoas que às vezes chegam no topo tão rápido, que não sabe lidar com a fama, e acaba desfazendo tudo aquilo que construiu de forma tão rápida. Não tema o anonimato. Abrace-o enquanto você cresce no Senhor. Davi esperou o tempo de Deus. Eu lembro que quando eu aceitei a Cristo aos meus 18 anos, o meu sonho era fazer o curso de teologia e ser pastor. Eu vim fazer o meu curso de teologia aos meus 45 anos. Desde os meus 29, eu estava pastoreando, sendo copastor. Mas, amados, o que eu aprendi é que há um tempo, como diz lá em Eclesiastes 3, há um tempo para todas as coisas. Precisamos entender o tempo de Deus para a nossa vida. Não tenha pressa. E isso é com relação à igreja, às vezes é com relação a um relacionamento. Eu tive a alegria de celebrar o casamento do Eric e da Bia, 2 jovens que eu vi aqui na igreja, crescendo, desenvolvendo, e que se guardaram um para o outro, para aquele momento no altar. Que maravilha, que bênção. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, eu não consegui fazer isso, porque quando eu me converti, eu já vinha de uma vida louca. Mas graças a Deus, porque hoje você é um crente, você é um homem, uma mulher, um jovem transformado pelo poder de Deus. Então se guarde para o tempo de Deus no seu casamento. Infelizmente, a gente vê lares desestruturados, porque não houve esse cuidado, essa consciência. Mas não que Deus não possa corrigir, pelo contrário, Deus pode. Só precisa haver arrependimento, precisa haver reconciliação, precisa haver mudança. Mas Davi teve uma outra decisão. Ele foi firme até mesmo nas ações rotineiras. E o sentimento de firmeza, o sentido de firmeza que eu quero enfatizar, é de ser capaz de realizar o trabalho todos os dias e manter-se comprometido com ele. Queridos, às vezes a rotina pode nos cansar. Eu estou há mais de 32 anos no serviço público. Sempre trabalhei com educação, acompanhando diretores, supervisores, que hoje a gente chama coordenadores pedagógicos, acompanhando professores, dando treinamento.
E às vezes aquela repetição pode nos cansar. Hoje de manhã como eu chego muito cedo no trabalho, eu chego por volta de 7 horas, 7:30, e o meu horário é só de 8 horas, eu costumo fazer a minha devocional antes de iniciar as atividades. E eu estava orando a Deus: Senhor, obrigado pelo meu trabalho, porque até mesmo a rotina do dia a dia me permite aprender coisas novas, ensinar coisas novas, a interagir com pessoas e influenciá-las positivamente, a ser sal e luz nesse lugar que tu me colocaste. Eu não sou aqui um agente secreto, as pessoas me reconhecem como homem de Deus. Considere, queridos, o nível de entusiasmo, de envolvimento que você tem, até mesmo no seu dia a dia, cuidando das ovelhas. Imagina Davi, todos os dias, pegava aquelas ovelhas no curral, levava para o pasto, recolhia as ovelhas, voltava com elas para o curral. Todo dia Davi fazia aquilo. Imagina como não era cansativo. Às vezes uma se desgarrava, ia lá Davi atrás da ovelha. Às vezes um coiote vinha querer pegar uma ovelha, lá saía Davi com seu cajado. Às vezes uma se acidentava, lá Davi estava cuidando. Queridos, Deus nos tem chamado para cuidar de ovelhas. Pastor, mas eu não sou um pastor de igreja. Não, mas você, homem, você é sacerdote no seu lar, você tem a responsabilidade de cuidar do rebanho que Deus te confiou na sua casa. Você, mulher, é chamada também como coluna na casa de Deus, para estar intercedendo no seu lar. Às vezes o seu marido não é crente, às vezes o seu filho está afastado, e nós temos a responsabilidade de cuidarmos do rebanho que Deus nos confiou. Precisamos entender também, queridos, que há uma quarta decisão. Precisamos ser autênticos. Aprenda a ser verdadeiro e coerente em suas responsabilidades e oportunidades. É importante reconhecer que Deus não resolve todos os problemas. Você precisa assumir responsabilidade. Eu não preciso trabalhar mais não, porque Deus é que vai mandar o pão de cada dia. Deus abençoa, Deus dá saúde, mas é você que tem que ralar, é você que tem que trabalhar. Quando Paulo está dando instrução lá à igreja de Corinto, e os irmãos estavam fazendo a maior confusão na hora da ceia, porque uns comiam demais, outros ficavam sem comer, Paulo diz assim: olha, quem tem fome, come em casa. Acaba a história, né? Então a gente precisa entender que nós temos responsabilidades. Abrace suas obrigações e as encare com determinação, dizendo: este é o meu dever e lidarei com esses problemas da melhor maneira possível. Eu não estou dizendo que você não confie a Deus, que você não ore a Deus pedindo direção, que o Senhor te ajude. Nós devemos fazer isso. Todos os dias, quando eu saio para ir deixar a Débora no trabalho, eu oro com ela. Antes eu fazia isso com a Rebeca, mas agora eu faço com a Débora. A Rebeca está indo no carro dela, e agora eu vou deixar a Débora. E aí a gente vai orando, vai apresentando a nossa vida, a vida da família, a vida dos nossos parentes, a vida da igreja. Queridos, a gente depende de Deus, mas isso não quer dizer que eu não tenha que colocar combustível no meu carro e dizer assim: Senhor, dá um jeitinho aí, porque tá na reserva, mas eu ainda tenho que rodar 100 quilômetros. Não tem jeito, irmãos. A gente tem que fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele. Não adianta a gente dizer assim: cura essa doença. Eu estou com um problema cardíaco, eu estou com excesso de peso, mas está difícil segurar a boca, fechar a boca. Então, amados, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não adianta eu olhar para os equipamentos da academia e dizer assim: eita, Senhor, me ajuda, eu quero perder peso, eu quero ficar todo musculoso. Se eu não for lá levantar peso, meu irmão, não tem jeito.
né? Eu vejo aqui o Caio, às vezes ele posta lá no Instagram, levantando aqueles pesos, bota um negócio aqui na cintura e tá, eita Deus, chega eu fico cansado só de ver, né? Mas ele está se esforçando, ele está se dedicando. É assim, queridos, que nós temos que fazer. Então, precisamos ter decisões. No nosso relacionamento com Deus não é diferente. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Se esforce, se dedique, busque mais e mais de Deus na sua vida. Não adianta você simplesmente admirar Davi, admirar determinado homem ou mulher de Deus, que você acha que realmente tem um coração segundo Deus. Não, isso é uma experiência que cada um de nós pode e deve ter, mas precisamos pagar um preço. Aí é que está o problema. Essa é a grande questão. A gente não quer se esforçar. Que Deus possa nos instigar a olhar para o amanhã e saber o desafio que nós temos, mas não somente no dia de amanhã, mas em todos os dias que teremos pela frente até a volta de Cristo. E saber que enquanto nós estamos aqui, nós temos desafios diários para vencer. Foi isso que Davi enfrentou, foi isso que Davi encarou, e por isso Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Fique de pé nesse momento em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Se você está aqui nessa noite, e você entende que há algo que tem te afastado de Deus, há algo na sua vida que impede que você tenha um coração segundo Deus, que você possa nesse momento orar ao Senhor e pedir para que Deus te transforme, que Deus possa estar trazendo à sua mente as áreas que precisam ser transformadas, ser restauradas. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, mas que você possa buscar mais e mais de Deus a cada momento. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, nessa noite temos, Senhor Deus, estudado sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. E eu quero ser, Senhor, um homem segundo o teu coração. Ó Pai, eu quero que cada um dos meus irmãos e irmãs tenham também esse alvo, essa meta, esse objetivo em suas vidas. Por isso, meu Deus, aquilo que não te agrada, aquilo, Senhor Deus, que entristece o teu coração, ó Pai, em nome de Jesus, vem remover, vem retirar. Queremos nos reconciliar contigo, queremos renovar contigo a nossa aliança, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, sustenta e fortalece. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos,